proposta para a melhoria do transporte público na cidade, pois os ônibus em horário de pico estão lotados, em condições desumanas pelo preço que pagamos da passagem. Eu acabei de receber um WhatsApp de uma senhora ali na Bernardina, eu já falei para ela que ia gravar. Nós gravamos um vídeo com a Graziela, né? E a gente colocou assim, se você tiver alguma ideia do plano de governo, passe aqui. E começamos a receber uma série de propostas. Uma delas foi exatamente em relação ao trânsito. Nós já tínhamos gravado ali na Rodrigues, né, naqueles horários de pico ali para mostrar, né, que o transporte público é complicado um pouquinho. E ela colocou alguns senões, do tipo, o horário que estava sendo oferecido, primeiro está sempre lotado, né? A segunda coisa é que ela tinha que sair às 5 horas da manhã e ela chegava muito antes do serviço. Ou então, se chegasse na opção que estava sendo dada, ela chegava muito em cima do horário. Então a pessoa acaba tendo que acordar às vezes muito mais cedo, bem cedo, para poder usufruir do transporte público. Então, foi na Bernardina de Campos que ela estava falando, né? E ela é funcionária antiga lá do centro. Então você vê, isso é um problema, né? Que você só vai saber desse problema conversando com as pessoas. Porque eu entro 8 horas lá no meu consultório, vou operar entre 7 horas, né? Então, eu saio 15 minutos antes e estou lá, né? Então, se eu puser um negócio para despertar com meia hora, eu sou rapidinho, o homem é mais fácil aí, não precisa passar batom, né? É mais facinho a coisa. Mas uma pessoa que vai fazer uma situação dessa que ela falou, você vai ter primeiro ir para o ponto de ônibus, né? Às vezes um horário complicado para você ter segurança, né? Mal iluminado. Então, é aquela coisa toda que você sabe. E esse problema de chegar ou muito cedo ou muito tarde. Então, ela falou exatamente de a gente fornecer naqueles horários mais opções, né? Os outros horários, eu acho que já pode ser mais tranquilo, né? Se você quer vir no centro para poder fazer uma compra, não tem problema que fique lá o horário um pouco mais espaçado, desde que aqueles horários de pico a gente tivesse uma maior suplementação. Eu acho que isso dá para conversar com tranquilidade, né? Uma sugestão que funciona em São Paulo, que não precisaria, poderia ser feito só nesses horários de pico, é a utilização de Kombi. Entendeu? Que as Kombis que elas são próprias para fazer o transporte em São Paulo. Quem já foi em São Paulo pode ver que existe isso aí, que poderia fazer convênio com o pessoal que tem Kombi para fazer esse transporte nesses horários de pico, que ia desafogar muito o transporte da cidade. Terceirizado isso? É terceirizado esse transporte? É terceirizado. Saía um pouco das empresas. E a responsabilidade de transportar cai em cima, tem que pagar um seguro? Exatamente. Qual seria o transporte hoje da escolar, que a prefeitura paga, entendeu? Pelo menos isso. Exatamente, só que seria pago para o frotista que faria esse transporte naquele horário de pico, entendeu? Que ele passaria o equipamentinho também como... Mas no horário de pico, quantas pessoas vai carregar uma Kombi? Pode ser um pouquinho, pode ser um pouquinho, mas tendo várias, acaba desafogando, doutor. Essa que é a questão. Melhor fazer um pouquinho do que não fazer, entendeu? Então, desafoga um pouquinho, é um pouquinho. E eu acredito que isso eu vou faltar, que eu desconheço, mas... Tem que jogar esse pepino para a empresa de ônibus. A administração tem que falar assim, nesse horário de pico precisamos de essas opções. Nesse horário de tal, essas opções. Porque se você aumentar também mais van, você vai aumentar mais trânsito também. Tem integração. Toda cidade da região tem integração. Aqui tem integração, né? Mas essa integração é furada. Não, o que seria interessante... Tem um terminal. O que seria interessante a gente ter um terminal ali mesmo no centro, né? Estamos falando de analisar tudo aqui. Marília usou a estação. Marília usou a O terminal ali na estação matava tudo isso aí, né? Uma outra coisa aqui... Mas o que ela está falando é em relação à opção de horário para ir para o trabalho e para voltar do trabalho. Porque é um horário que você fica mais, ao tempo que você fica mais com a sua família, entendeu? Você vai poder, se você chegar mais cedo em casa, você janta com mais tranquilidade, você preparar comida. Tem gente que chega em casa e vai lavar roupa, né? Vai fazer o serviço. Então nós temos que dar essa opção. Mas com a integração do serviço. O cara desce lá, pega na São Paulo, o cara pega um Já pensou? Espera outro para chegar. Não, o cara integração, o cara desce direto no outro vai embora. Imagina assim, ó. Se tiver horário. Exatamente, é o horário. Não é só a integração.
Mas eles têm que falar, Imagina um terminal na estação junto com o Mercadão. Aí já ia gerar tudo aquilo que o senhor tinha falado. Isso fica bom. Aquele trilho que está ali, na época o Roque Ferreira era vivo, conversei bastante com ele. O trilho que sai lá da Vila Dutra, né? Final, e passa ali pelo centro e vai até o Meidó, você podia ter um trem de ligação ali. Atravessa a cidade. Atravessa a cidade. Né? Eu cheguei a conversar com o Sola, você conhece o Sola da rede? O Sola falou, ó, tem condição de fazer uma máquina, na verdade tem que fazer duas, ó, uma que leva e outra que volta. Assim. Então vai daqui para lá, aí eu perguntei quantas pessoas daria para puxar isso aí? Ah, eu consigo puxar aí uns 5 vagões, por exemplo, pequeno, né? Então vamos transportar umas 400, 500 pessoas. Eu falei, nossa senhora, entendeu? Se você fizer a integração ali na estação, você consegue trazer muita gente para a integração ali. Porque lá, mas eu não vou lá para o meio top, ele pega a integração e já vai para o outro. Entendeu? Aí ficaria um transporte legal. Uma outra sugestão que eu vejo em alguns países já tem isso aí E não ia gastar nada, porque o trilho está ali. Não precisa tirar o trilho do centro. é um incentivo a pessoa ir de bicicleta e a pé, que hoje o que acontece? O funcionário público, o servidor, ele acaba se ele não usar o vale, ou se ele for de bicicleta, ele acaba perdendo o vale dele. Então ele fala assim, em vez de eu ir de bicicleta, eu vou perder meu vale, então eu vou de ônibus logo, lotando também. O que acontece em alguns lugares? Ele, se sobrar passe, ele troca por créditos culturais, entendeu? Então, para ele ir no cinema, para ele ir. Então, ele não está descumprindo a lei, porque você, quando vai de bicicleta ao serviço e você recebe o vale transporte, você está descumprindo a lei, né? Porque então, você tendo esse crédito, você acaba cumprindo a lei e incentivando a pessoa a ir a pé, e se tiver Tem cidades que tem isso. Não aqui no Brasil, eu não vi, eu vi fora que já tem isso aí já. Teria que ver que a legislação permite. Tem muito servidor que não tem direito ao vale, Esse é ao o transporte, né? Vai a pé trabalhar. Terminais, 4 mini terminais. Um exemplo é fazer lá na IT, na IT. Aí vem o pessoal da Vila Tinta, Jaraguá, Santo de Cristo, faz com um van, trazendo eles até. Aí depois que faz com ônibus. Você tem que sentar para dentro. Eu acho que o terminal do centro ali, finalizaria o centro, junto com o Mercadão, né? E ao mesmo tempo você interligaria a cidade inteira. Isso é uma coisa que é operacional, simples de ser feito, não tem tanta dificuldade, né? É uma coisa fácil de fazer, não vai encarecer nada. Alguém tem alguma pergunta? Doutor, o senhor tem projeto para as pessoas em situação de rua aqui em Bauru? Então, o problema de situação de rua, eu acho que existem acho que tem que ser avaliado em vários pontos. Você tem criança nessa situação de rua, abandono, né? Você tem pessoas adultas, né, que estão vindo de outras localidades e acabam ficando nessa situação de rua e causando muito transtorno, inclusive, para a sociedade, no sentido de alguns, entre aspas, nóia, né? Acabam praticando pequenos furtos, né? E vai vender os ferros velhos, essa coisa toda. Você tem gente que a família desistiu dessa pessoa. Né? Eu acho que pessoas em situação de rua têm que ser avaliadas caso a caso. Aquele que está com vício de droga tem que merecer um tratamento com droga. Né? Mas eu acho que só o tratamento pelos NAPs não resolve. Você tem que ter um tratamento desse, tem que ter um tratamento social também. E aí entra o tratamento que eu acho que não pode faltar em quem usa droga, que é o tratamento religioso. As pessoas que eu vi saírem da droga, geralmente você tem uma entidade religiosa envolvida no processo. Ele consegue sair dali, mas ele vai depois seguir uma igreja, né? Às vezes tem a católica, tem a evangélica, tem a espírita. Então você tem alguns programas nesse sentido que faz com que realmente as pessoas conseguem sair e não ter tanta recaída. Porque só tratar de forma médica não resolve.
pouquinho que eu fiquei lá na Assembleia, nós ficávamos ali no centro, e a gente passava pela Santa Ifigênia dele. Gente, se você vê de perto a Cracolândia, aqui é um negócio do outro mundo. Né? Do outro mundo. São animais. É uma coisa assim que você fala, não é possível que isso faz parte da sociedade humana, entendeu? E a prefeitura coloca ali, ó, uma viatura policial, uma ambulância, uma equipe de enfermagem prontinha para receber essas pessoas que querem sair daquilo. Mas eu particularmente acho que essas pessoas não estão em sã consciência mental para querer sair. Mas nós não temos uma legislação hoje que fala assim, pega e leva. Nós não temos isso. Mas eu acho que teria que fazer uma busca ativa. Mas quem que é essa pessoa? Que mora onde? Ah, ele tem um irmão em tal lugar, tem não sei quem em tal lugar. Por que abandonar? Né? Vamos conversar. Isso aí você consegue arrancando essas pessoas das drogas. Tem que ter um lugar, né, onde você possa fazer uma internação, pelo menos compulsória no primeiro momento, porque às vezes a mãe quer e não consegue um lugar. Você vê, o Teresa Perlatti, em Jaú, passou por um sufoco grande agora recentemente. Eu estava na Assembleia, nós até ajudamos eles em relação às verbas do Estado, né? Que era um dos hospitais da região que estava com a data marcada para março do ano passado e fechar as portas. Bauru utiliza 20% daquelas vagas e não contribui com R$1. Não contribui com R$1. Aqui criaram 15 vagas aí no Hospital Manuel de Abreu, né? Que até agora ainda não entrou numa atividade como se devia. Mas tenta internar a pessoa com outro tipo de patologia, também não aceita aqui. Então nós estamos numa situação que algumas pessoas desse tipo é complicado. Eu fui assaltado por uns moradores desse rua ano passado 2 vezes. 2 prédios meus. Aí a polícia chamou eu lá para fazer a investigação. Os caras detonaram o prédio, você não tem ideia. Estavam em 3 quartos, né? Acabou um pedaço de fio, uma bobagem, né? Aí, na hora que foi qualificar os indivíduos, os 3 indivíduos, os 3, não tinha relação nenhuma com o Bauru, eram tudo de fora da cidade. Tudo com assalto, com ponto 40, entendeu? Eles podem, só os guardas conhecem. Então, tá tendo assim um pouco de situação onde nós estamos acabando sendo celeiro disso. Então, encontra guarida em tal lugar, acaba vindo para cá. E aí, socialmente falando, é um problema para a sociedade como um todo, a sociedade começa a perder um pouco a paciência com isso. Porque a pessoa vai lá, pinta, o nego vai lá e arrebenta. O nego vai lá, acaba de ligar a energia, o nego vai lá e retira tudo aquilo. E, então está envolvido um monte de processo. Não dá para passar a mão na cabeça dessas pessoas, mas você tem que fazer com que elas participem do processo e queiram sair desse tipo de vida. Eu vó fazer uma. Eu não acho que isso tem que ser apenas do ponto de vista médico. Tem que ser. Não resolve. Nós temos que ter as entidades que já trabalham com isso, porque elas têm um trabalho legal. Eu conheço algumas, né? Inclusive recebi verbas da prefeitura e eu aprovava aquilo com uma facilidade grande. E recebe o suficiente, né? Mas assim, esse caso de pessoas de estado de rua, eu tenho alguma experiência com eles, doutor, e eu vou falar para o senhor, esse caso, a gente generaliza pelos poucos, entendeu? E o que acontece? E eu vejo que muitos desses, que se fossem de uma família um pouco mais bastarda, eles estariam sendo medicados, entendeu? Por depressão, por algum distúrbio, entendeu? Só que como eles são de classe baixa, o que acontece? A família não sabe que eles são autistas, a família não sabe que ele está com depressão, e aí o que acontece? Eles acabam indo no álcool, eles acabam indo na droga. Como uma amiga minha que é ex-consumidora de droga, ela fala, a droga é aconchegante, entendeu? E quando o Estado não vê isso na criança, porque hoje, por exemplo, hoje a gente não tem nenhum, na escola pública, municipal, nenhum diagnóstico se a criança é autista, entendeu? Isso é a responsabilidade do professor verificar se ele é autista, entendeu? A gente tem mais de 4.000 vagas de serviço de convivência com crianças, entendeu? Não tem nenhum diagnóstico se essas crianças têm algum tipo de deficiência. Se ela tiver com autista e ter problema quando ela virar uma adolescente, a família não entende porque não está preparada para cuidar desse indivíduo, ela vai acabar indo para a rua, entendeu? E aí ela vai ficar mais exposta a esse tipo de droga. Então eu acho que quando o senhor for eleito, teria que ter feito um estudo em cima disso. Só para o senhor ter com números que eu levantei, o ano passado
a gente estava com 350 pessoas em estado de situação de rua. Isso. Esse ano foi para 470, entendeu? E isso deve crescer. E não pelo o que a gente tem, é vagabundo, e sim por um problema além disso aí, muito que é psicológico, entendeu? Deficientes. Então, que a gente deveria ter um estudo em si, para não generalizar e colocar só como sendo um vagabundo ou um tomador. Eu vejo isso na minha secretaria, que quando começa a debater isso, fala que são pessoas de fora, e a minoria. A grande maioria é daqui e que estão sofrendo com doenças mentais. Esse exemplo que eu citei para você, pessoas adultas. Sim. Gente grande. Partiu para bombo mesmo, entendeu? E a ficha é corrida, mas que um dia começou lá atrás. Você conhece a favela do Piquete? Sim, conheço. Eu visitei a favela do Piquete, eu fiquei assim, abismado. A favela do Piquete, acho que tem a mesma gravidade do que um morador de rua com aquelas crianças naquelas coisas. Exatamente. Eu não vejo muita diferença. Por isso que nós temos um projeto na Secretaria na nossa de Educação. Né? Quando eu vi que gastaram 35 milhões com prédios aí que estão sendo utilizados, né? Tinha um projeto foi feito primeiramente pelo Brizola no Rio e depois foi feito pela Marta Suplicy em São Paulo. Né? Eu não sou PT, nunca fui, mas eu sei reconhecer quando tem projetos bons que precisam ser aproveitados. Essa ideia eu achei fantástica. E você consegue colocar num projeto desse, com 33 milhões de reais, você cria 5 mil vagas para as crianças. 5 mil vagas. É turno e contraturno. Então, se você monta ali naquela região do Jaraguá, né? Que pega toda essa região que nós estamos citando aí, né? Você conseguiria colocar uma criança dessa entrando 7 horas da manhã e saindo 7 horas da noite, onde ela iria receber a educação de conteúdo, né? E iria receber no contraturno, aonde ela se destaca mais, né? Você coloca todas as modalidades de esporte ali, dança, cultura, arte cênica, você coloca tudo ali. Uma parceria até com a própria BDA para tocar, por exemplo, a parte de natação, né? Está faltando nas periferias. Exato. Cultura, arte. Exato, mas se você monta um projeto desse, um valor desse, além de você criar vaga, né, você zera praticamente a fila da cidade, você ainda cria um modelo, né, de ensino integral para essa criança, em bairros vulneráveis, em bairros que você sabe que concentra mais o problema, aonde essas crianças vão ficar mais tempo dentro da escola do que à disposição do sistema. Porque aquele sistema que está ali, ele é pesado. Né? E essa criança não vai conseguir absorver a educação de conteúdo, né? A educação de conteúdo é história, né? Matemática, física, química, mas depois tem a outra parte, né? É a parte que você vai poder fornecer para essa criança um outro tipo de educação. E aí eu estou bem tranquilo, né? Porque eu coloquei uma vice exatamente na área, entendeu? Para que ela possa me auxiliar em todas essas coisas. Aí por isso que eu gostei, falei, ó, o PL acertou em cheio, me deu uma vice, a parceria foi boa por questões políticas e tempo de televisão, tempo disso, tempo daquilo, né? Mas também me indicou uma pessoa que eu tenho condição de chegar numa hora dessa e falar assim, ó, isso aqui você, por favor, né? Vamos pegar esse vamos montar essa escola aqui. A educação, entendeu? Tem que enfiar 33 milhões até em caixa, porque estava sobrando dinheiro que tem que investir. Outro dia chegou uma diretora, eles colocaram, as escolas não têm piscina, né? Mas compraram aqueles nadar lá, macarrão, né? Espaguete. Macarrão. Mas de monte de macarrão para as escolas. Mas de monte, gente. Não sei se chegou no sindicato isso. Aí eu falei, o que com macarrão? Entendeu? Então fica lá. Ou então você pega a palavra cantada com a tecnologia que as crianças não vão ter em casa para utilizar, que foi contestado pelos professores, e mesmo assim o pessoal chega e enfia agora abaixo. Quer dizer, fica nítido que aquilo caminhou por caminhos que não são os caminhos certos, na verdade. Inclusive custou a cabeça da secretária da época, né? Sim. Ela se posicionou contra e foi caçada, né, do cargo, né? Você vê, essas são situações que o secretário está indicando uma coisa de 700 mil, né? Você vai colocar uma coisa de 5 milhões e meio, né?
e que está contra o projeto pedagógico, o projeto pedagógico do município foi aprovado, certo? Tem que ser seguido. Né? Eu vou falar para o senhor da onde que sai tantos problemas na prefeitura. Não é nem sempre na conta, é porque a gente não tem um orçamento base zero, entendeu? O que a gente faz? A gente pega um chutômetro do orçamento que teve o ano passado, a gente acaba falando, coloca mais 5%, que é o que é a inflação do outro ano. Aí coloca mais 5% e no decorrer do ano vai se achando as coisas. Aí chega em junho, não gastou o suficiente, preciso gastar em algum lugar. Vamos gastar onde? Aonde você achar, você gasta. É isso que falta também, Paulo. Falta um orçamento que realmente seja baseado. Sair, o que a gente vai precisar? O que uma escola vai precisar? Que reforma? Sair de lá. Você tem que ter um almoxarifado central, entendeu? Um almoxarifado central, você sabe tudo que você usa. E uma contabilidade, né? Porque a prefeitura não Por sabe exemplo, né? como almoxarifado central, bom, você usa o quê? Eu uso um parafuso, uma porca e tal, não sei o quê. Então, o DAI, por exemplo, usa peças de cano XYZ. Né? Tem que ter um almoxarifado. Aí que quantidade? Geralmente é tanto. Mas usa mais. Vai perder alguma coisa? Não, pode ficar para o outro ano. Com 10, 20% a mais. Mas à medida que sai uma peça, o sistema muda, né? E aí com a abertura do ato de registro de preço, você já pede para repor. Entendeu? Saiu, repõe, saiu, repõe, saiu, repõe. Na Secretaria de Educação tem que ser a mesma coisa. O que muda? Isso. Nem esse negócio de pedreiro que você falou. Como é que pode uma escola acabar sendo demolida, que nem a Tessato lá? Né? Foi demolida porque ficou à mercê, né? Dos delinquentes aí, acabou demolindo uma escola que acabou não sendo reformada no Gazeta e também não vai terminar e não vai reformar agora. Eu passei lá para ver como é que está, né? Ainda não está pronto, e não vai terminar em setembro, como estão anunciando. O Dirce Boemer também não vai. Dirce Boemer lá do. Dirce Boemer foi. Então, isso aí são tragédias anunciadas, não é verdade? Sim. Está vendo que está parado e ele vai estar com uma trinco aqui. Aí já vem um e fala, isso aí pode cair, pronto, é no inferno. Né? Mas se você tem pedreiro, servente, etc. na Secretaria, você tem a resposta rápida para essas coisas pequenas. E numa ata de registro de preço, então, fica melhor ainda, porque você contrata só aquilo, resolver só aquilo. Recentemente o sindicato foram nos CRAS por falta de material de consumo, papel higiênico, por exemplo. E ainda até eu sugeri lá na secretaria que em vez de comprar um monte, faça credenciamento, que a gente tem isso na lei hoje em dia. Credenciamento com empresas que fornecem esses produtos e o próprio CRAS ir lá e comprar. Porque local, né? Local, exatamente, porque a gente está incentivando a economia local. E Isso aí eu já falei para você. Isso aí eu chamo de dinheiro quente. Exatamente. Tudo que puder ficar na cidade tem que ficar. Tem que ficar. Só vai sair da cidade aquilo que não é possível ficar na cidade. Porque nós não temos uma especificidade naquele assunto. Mas a partir do momento que ele perceber que uma prefeitura tem esse raciocínio, você pode ter certeza que eles começam a montar as suas filiais da cidade também, de participar. A cidade tem com isso. Boa noite. Tá ligado. Bora lá. Quer falar aqui? Já pode falar que tá ligado. Vem mais perto. Não vai conseguir ouvir. Boa noite a todos. Boa noite, Tom. Qual é a sua visão específica aquelas pessoas que residem em lugares afastados do grande centro, né? Que vivem em lugares que praticamente não passam ônibus, lugares praticamente invadidos, né? Esses são o tipo de pessoas que também eles estão esperando o olhar da coisa pública específica para saber qual a destinação que esse povo vai ter, qual a cidadania que eles vão alcançar a partir da visão da coisa pública. Você está falando das favelas, né? Oi? Principalmente as favelas. As favelas também, só que tem vários bairros em fundo de vales que também existem pessoas que têm um local aqui. Não só as favelas, né? Acho que a primeira coisa é precisamos conscientizar a população. Fundo de vale, onde tem água, tem norma que fala que não é para construir ali do lado. Se a pessoa vai, você tem que agir rápido e não deixar que ela se instale ali para não contaminar mais gente ainda. O problema de moradia, nós temos aí cerca de 27 mil pessoas necessitando de moradia na cidade.
Você tem que ter programas para fazer com que isso seja feito de forma rápida, eficiente. Porque a Prefeitura de Bauru, hoje, para aprovar um projeto de moradia aqui, o pessoal fala que leva 3 anos. Né? E você conversa com os construtores, eles não querem construir na cidade. Porque é muita contrapartida daqui, contrapartida dali. Então, tem que pedir contrapartida num projeto social de moradia, significa você encarecer o produto. Porque o empresário vai fazer conta, gente. É simples. Então você tem que, a prefeitura tem que entrar de forma ativa, falar, como que fica mais barato isso aqui? Ó? Mais barato é assim, tá bom, então eu vou fazer o seguinte, eu faço o poço, faço isso aqui, você vai fazer a casa por tanto. A gente tem condição de levantar um custo de uma moradia dessa. E existem outras formas de você também fazer isso, onde a prefeitura entra com o terreno e você faz um convênio direto com a própria Caixa. Então a pessoa vai construir o seu bem direto. Também existe esse tipo. Não como se fosse a Coab fazendo antigamente, mas existem outros mecanismos que você não precisa mais de um agente financeiro para fazer isso. Hoje é possível fazer de outras formas. Né? Você não pode incentivar as pessoas a ir para os fundos de vale. Porque se for para os fundos de vale, nós estamos colocando essas pessoas, num primeiro momento, elas estão ali com a casinha delas. Mas numa primeira chuva, ela vai ser a primeira vítima. Ela vai ser a primeira vítima. Desculpa. E se você for tentar tirar uma pessoa também dessa, do lugar que ela está ali faz tempo, por exemplo, eu conversei com ali no Ribeirinho, né? Ribeirinho que fala, né? Está em cima do Flórida, descendo lá. Ribeirinho, né? Barreirinho, sabia que eu estava falando errado, Barreirinho. Então, conversei com aquele pessoal todo ali que está ali próximo do rio, né? Mas a área é grande, daí para você poder manter eles no pedaço. Aí foi feita uma construção e Minha Casa Minha Vida foi dada a opção deles fazer a mudança. Eles até foram. Só que aí você pegou pessoas, por exemplo, que estavam vivendo com a carrocinha dele, catando papel. Já tem lei que já permite esse tipo de tração animal na cidade. Mas ninguém falou para ele. Entendeu? E ele vive disso já faz séculos. Né? Tempo que está vivendo isso aí. Aí você catou ele e colocou ele lá dentro de um apartamento de Minha Casa Minha Vida. Sabe qual foi a queixa dele? Não tenho aonde guardar o meu cavalo. E eu vivo catando reciclado. Sabe o que ele fez? Voltou. Entendeu? Então nós temos que analisar, quando você vai querer tirar alguém de uma situação dessa, tem que analisar qual é a situação da pessoa. Porque senão você está causando um problema mais sério. Aí entra aquele curso de capacitação que você falou. Mas às vezes você não consegue pegar uma pessoa que está com mais de 60 anos e querer forçar ele numa situação dessa. Tem muitos lugares que eu conheço também, tem pessoas que estão nesses lugares que, na verdade, eles invadiram espaço, né? Construíram, e nesse espaço, a terra, em alguns desses lugares, é da União. Então, esse tipo de pessoa, muitas vezes, é caracterizado como sem teto, então está naquele local. E eles não querem ir para um apartamento, sei lá, eles querem a regularização do lugar. Por exemplo, muitos deles, eles querem abrir uma conta no banco. Eu não consigo provar residência. Moro residente trabalhando em um local específico, eu não consigo provar residência, eu não consigo abrir uma conta no banco. Foi o que eu falei logo no início da conversa, quando nós fomos conversar com o pessoal da União, né, responsável por essas áreas da União. Porque o Tom Manuel de Abreu, você não tinha chegado, né? Eu te peguei esse papo. Tom Manuel de Abreu da União. Foi ali que eu fiz a pergunta para ele, ó, mas eu tenho outras situações, no cristal, o pessoal já tinha me trazido algumas demandas dessas que eles estavam falando. Né? E eles sempre colocavam uma dificuldade de regularizar isso. Eu não vi dificuldade com a União se você for no lugar certo. A prefeitura só tem que fazer o quê? Ó? Eu tenho que montar a infraestrutura ao mínimo, né? O esgoto vai sair daqui, então lá na beira do rio. Né? Você pode muito bem deixar uma margem de 15 metros, lá, 20 metros, né? De área de segurança ali, e essa outra parte você regulariza. Essa pessoa vai até cuidar, né, do manancial ali se você montar aquilo bonitinho e você regulariza. Mas existe alguma parte do seu programa de governo que visa essa parte para essas pessoas, que muitas vezes a pessoa que esperou desse governo que passou e não houve nada nesse sentido? A ideia é fazer isso, né, principalmente esses pontos que eu falei para você. Então, você pega, por exemplo, na Argentina, eu conheci lá, conheci Carnimito aqui, Carnimito lá. Na hora que eu cheguei lá,
Aquilo era uma favela que foi reformada e virou um ponto turístico. Né? Então, você vê, às vezes você dá o terreno, você pega ali no Marçal de Arruda Campos, lá no fundo, no fim lá, Bom Sucesso, não, Primavera, né? Bom Sucesso lá em cima, mudou de nome. Ferradura. Perto do cemitério. Lá do cemitério. Ali, você vê, foi colocado um postinho de luz, regularizou os lotes, tudo. Mas você viu o tipo de morador, não sei como é que está ali hoje, né? Está a maior parte desse pessoal conseguiu dar uma reformadinha. Alguns estavam fazendo a reforma de forma pessoal, mas outros estavam apenas com os compensados, né? Os barraquinhos vão compensar. Se você monta um projeto junto com a Unesp para fazer uma reforma, né, da casa por casa ali, e dar um olhar novo, a prefeitura tem condição de bancar aquilo, moradia por moradia. Você chega ali com 2, 3 containers, a família entra por dentro dos containers, você reforma um, reforma dois. Na hora que você fizer o terceiro, o quarto, vai estar todo mundo, cadê o meu? E o meu vai começar quando? Entendeu? O cara vai ver que mudou. Aí você monta um sobradinho ali, porque o terreno é pequeno, você constrói 2 andares, não é verdade? Para ter mais espaço. Aí você constrói aquele primeiro ponto, pode ter certeza que depois eles mesmos vão começar a fazer os seus puxadinhos com o passar do tempo. A gente viu também nesse governo do Sr. Bonzinho, ela recapeou bastante ruas, né, de Bauru, antes ela acha que é recapeando, mas tem muitos lugares em Bauru que não tem nem saneamento básico, não tem galeria de esgoto. Existe alguma visão, se caso ali for, para algum desses lugares de Bauru? Um exemplo deles é lá no Parque Manchester, que foi um bairro que foi construído sem planejamento. É um bairro que hoje não tem galeria de esgoto, não tem asfalto. A questão do transporte público é mais precário do que a região que você falou da questão da Bernardino de Campos, é muito pior. Qual que é a sua visão nesse sentido e se existe algum projeto nesse sentido? Não? Deixa eu só cortar uma questão aí. Foi passado agora, foi feito o projeto no tempo do Gazeta, passar o esgoto na Manchester e também na Quinta do Belorini. Então foi concluído, quem concluiu foi a Suélia. Agora falta a parte do esgoto. A parte do esgoto. Eu acho que não deve ter concluído todas as ruas, ela é grande demais. Né? Foi concluído então na Quinta do Belorini, porque eu tenho parecido que eu moro no Parque Manchester, Sim. bem no começo do parque, bem no começo do lado de Santa Terezinha, tem esgoto. Dali para trás, todos eles são fósseis. Foi todo ele, mas tem uma grande parte. Fóssil. De qualquer forma, ali no mínimo, a prefeitura tinha que entrar e já fazer pelo menos o trajeto do ônibus. Né? Ali não dá nem para o cara andar de ônibus direito. Se você tentar sair do Santa Terezinha ali pelo meio, é complicado. Não é? Dá uma chuva, já fica complicadíssimo você passar pelo cima. Se você vier lá do Otávio Raso, pela pista, aí você vai contornar, né, ali para pegar o Itaú. Dali até você entrar no Manchester, tem 400 metros. Então você poderia fazer uma comunicação lá para dentro do Manchester ali. E aí sair lá onde tem a escola estadual, né, naquela viaduto lá. Então, pelo menos aquela rua central teria que ser feito de cara, para as pessoas poderem ter pelo menos um acesso um pouquinho melhor. E aí você tem que vir, né, fazendo com que cada rua daquelas tenha a sua infraestrutura. Aquilo foi concebido numa época em que o pessoal vendia lote de jeito. Ele tinha 4 estacas, né, e depois ficava todo aquilo para o poder público fazer. Hoje ninguém faz mais um negócio desse tipo. Não consegue mais fazer porque não pode, a legislação não permite. Mas aquele é um problema que temos que resolver e vai ter que ser o poder público que tem que fazer aquilo. Então, no primeiro momento, tem que fazer exatamente isso que eu falei para você. Trazer o primeiro trajeto, ligando Santa Terezinha ali por dentro, com o Manchester. Então, você teria um acesso para o transporte público, né, uma situação melhor. E eu faria essa ligação também pelo Otávio Raso e ali já direto. A questão do transporte público voltado naquela área ali, por exemplo, tem horários durante o dia, transporte público, que é de ampla divulgação na imprensa, mas tem alguns horários específicos que não adentram no bairro. Ele vai só até o Santa Terezinha e vai para Ligaporó, que é uma extensão muito grande para se percorrer. Mas a partir do momento que você criar a infraestrutura, ele vai. Então, e nesse sentido, tem pessoas que, por exemplo, quem mora mais próximo de Santa Terezinha, de alguns horários de ônibus, né, voltado à demanda que eles especificaram antes, então está mais próximo do ponto de ônibus ali no bairro Santa Terezinha, mas quem mora na outra ponta do bairro,
É um absurdo. Porque, vai por exemplo, grande. o bairro, exatamente, é um bairro grande. Mais ou menos uns 2 quilômetros dali da ponta. E quando está chovendo? Pessoas idosas, mulheres grávidas, é uma situação bem complexa naquela parte ali. Falta infraestrutura. E ainda teve o problema da contaminação com chumbo lá para cima, né? Lá do outro lado. Nunca ninguém tocou mais nesse assunto. Né? Vamos fazer uma pergunta. O que eu penso sobre expansão urbana aqui no Bauru? Eu acho que a expansão urbana ela é benéfica. Vai chegar uma hora que a gente já não vai ter, vai chegar em Altimira, porque a cidade está no limite. Né? Mas a partir do momento que você tem algumas situações, por exemplo, somente em termos de moradia, 1.700 mil moradias dentro dessa necessidade do município, você não pode barrar de fazer uma expansão urbana. Você pegar ali na Vila São Paulo, até lá no Campo do Ditinho, por exemplo, em várias regiões ali, que poderiam servir para bairros com moradias, né? Beneficiar o pessoal com uma faixa de renda um pouco menor, e você tem que aprovar aquilo, entendeu? É importante. Mas você aprova a pessoa fazendo toda a infraestrutura, inclusive água. Né? Vai fazer uma expansão para aquela região lá. Vamos levantar